Ele começou sem dinheiro, sem contatos e sem nome no mercado. Anos depois, movimentava fortunas que ninguém conseguia explicar. Um jovem analista chega à Avenida Paulista com uma pasta de couro falso e uma ambição silenciosa. Com o tempo, seu nome passa a circular entre grandes investidores. Sua fortuna cresce rápido demais, e o que parecia genialidade começa a levantar perguntas que ninguém ousava fazer em voz alta, até que alguém resolve procurar as respostas. O que foi encontrado prova que, no mundo do dinheiro, a linha entre talento e fraude pode ser muito mais fina do que parece. Se essa história fez você pensar sobre escolhas e sobre o preço que pagamos por elas em silêncio, deixa um comentário aqui embaixo. E me conta de qual cidade você está acompanhando. É sempre especial saber até onde essas histórias chegam. Obrigado por ficar até o fim. Que cada escolha sua seja uma que você não precise esconder de ninguém. O envelope chegou numa sexta-feira à tarde, quando o escritório já estava quase vazio. Não tinha remetente, só um nome escrito à mão na frente, com letra miúda e firme. E dentro, uma única folha com números que não faziam sentido. Movimentações financeiras de contas que oficialmente não existiam. Quem o deixou sobre a mesa do investigador sênior da CVM nunca foi identificado. Mas aquele papel, dobrado ao meio, iniciou o processo de desmoronamento de uma das histórias de ascensão mais admiradas dos últimos 10 anos no mercado financeiro brasileiro. Tudo havia começado muito antes disso. Havia começado com um jovem de 23 anos, descendo do metrô na estação Trianon-MASP, numa manhã de março, com uma pasta de couro falso debaixo do braço e o coração acelerado por algo que ele ainda não sabia nomear. Se era medo, se era fome, ou se era a certeza silenciosa de que aquele dia mudaria tudo. A Avenida Paulista, naquela hora da manhã, tinha o ritmo de uma máquina que nunca para. Executivos cruzavam o passeio com fones nos ouvidos, entregadores zigue-zagueavam entre os carros e o vento frio de outono carregava o cheiro de café e asfalto molhado. O jovem parou por um segundo na calçada e olhou para cima, para os prédios espelhados que refletiam o céu cinza, para as fachadas de vidro que pareciam guardar segredos atrás de cada andar. Ele ajustou o nó da gravata, respirou fundo e entrou. O escritório ficava no 12º andar, de um prédio que não impressionava por fora. A recepcionista mal levantou os olhos quando ele anunciou que era o novo analista. Apontou para uma cadeira de plástico encostada na parede e disse que o gerente chegaria em breve. O jovem sentou, cruzou os dedos sobre os joelhos e esperou. Enquanto esperava, observou tudo. O carpete surrado no corredor, as telas piscando com cotações em tempo real, os funcionários que conversavam em voz baixa com os olhos fixos nos monitores. Nada ali parecia extraordinário, mas havia algo no ar. Uma tensão elétrica, invisível, que ele sentiu na pele como estática, que dizia que dinheiro de verdade se movia naquele lugar. Ele havia chegado. O gerente era um homem de meia idade, com ombros largos e um aperto de mão que durava exatamente 2 segundos. Nenhum a mais, nenhum a menos. Explicou as funções com precisão cirúrgica. Análise de portfólio, relatórios de risco, acompanhamento de ativos, sem floreios, sem promessas. O jovem ouviu tudo com atenção absoluta, fazendo anotações em um caderno que havia comprado especificamente para aquele dia. Capa preta, páginas brancas, sem pautas. Os primeiros meses foram de aprendizado silencioso. Enquanto os colegas disputavam a atenção dos superiores em reuniões, o jovem ficava quieto, mas seus olhos não paravam. Ele chegava antes de todos e saía depois. Decorou os nomes dos clientes mais importantes antes mesmo de ser formalmente apresentado a eles. Aprendeu que o mercado financeiro tem uma linguagem própria, cheia de subentendidos, e que quem souber ler nas entrelinhas sempre leva vantagem sobre quem apenas escuta o que é dito. Havia um analista mais velho no escritório,
um homem de cabelos grisalhos que fumava escondido perto da janela do banheiro e tinha o hábito de rabiscar números em guardanapos de papel. Esse homem havia trabalhado nos maiores bancos do país antes de cair em desgraça por razões que ninguém comentava em voz alta. Mas sabia mais sobre o funcionamento real do mercado do que qualquer manual jamais poderia ensinar. Por algum motivo que o próprio jovem não saberia explicar, eles começaram a almoçar juntos. O analista mais velho falava pouco, mas quando falava, cada palavra parecia ter peso de ouro. Certa tarde, enquanto partia um pedaço de pão na lanchonete da esquina, olhou para o jovem e disse uma coisa que ficaria gravada para sempre. Filho, o mercado não premia quem trabalha mais. Premia quem enxerga o que os outros ainda não viram. O jovem não respondeu. Apenas anotou mentalmente, como fazia com tudo. Foi naquele mesmo período que ele começou a perceber os padrões. Não os padrões óbvios que os algoritmos já capturavam, não as tendências que apareciam nos relatórios de análise técnica, mas algo diferente. Os movimentos sutis que aconteciam antes que as notícias chegassem ao público. Uma ação que subia discretamente por 3 dias seguidos antes de um anúncio de fusão. Um papel que despencava horas antes de um balanço negativo ser divulgado. Pequenos tremores que anunciavam terremotos. A princípio, ele atribuiu ao acaso. Depois, à coincidência. Mas quando o padrão se repetiu pela 5ª vez em 6 semanas, o jovem entendeu que não havia coincidência alguma. Havia informação. E essa informação estava chegando a alguém antes de todos os outros. A questão era a quem? Ele passou semanas tentando mapear os fluxos, não de forma explícita. Não havia nada escrito, nenhuma prova, nenhum rastro visível. Mas havia um cliente. Um cliente que o jovem havia notado desde o primeiro dia, não por causa de seu volume de investimentos, que era considerável, mas por causa do comportamento. Esse cliente ligava sempre às terças-feiras de manhã, conversava por não mais de 3 minutos com o gerente e, invariavelmente, nos dias seguintes, alguma posição era aberta ou fechada com um timing que parecia impossível de ser calculado por análise convencional. O jovem não disse nada. Não ainda. Ele observou, documentou e esperou. Ao longo do 2º ano no escritório, sua reputação começou a crescer de forma orgânica. As recomendações que apresentava nas reuniões eram sempre embasadas, detalhadas, com uma precisão que surpreendia os colegas. Ele não apostava em tendências especulativas. Apresentava análises sólidas, bem fundamentadas, com múltiplos cenários. O gerente começou a convocá-lo para reuniões com clientes maiores. E nessas reuniões, o jovem aprendeu algo novo. Como vender confiança. Não era só sobre números. Era sobre a forma de sentar, a cadência da voz, a pausa calculada antes de apresentar um dado importante. Era sobre fazer o cliente sentir que as informações que recebia eram exclusivas, que ele estava sendo tratado como alguém especial, que aquele analista enxergava algo que o mercado ainda não havia processado. O jovem era bom nisso, naturalmente bom. No final do 2º ano, recebeu um aumento que nenhum colega conseguiu explicar. Havia trabalhado bem, sim, mas não havia feito nada extraordinário. Pelo menos, não nada que ficasse evidente nos relatórios internos. O gerente apenas disse que o escritório valorizava quem mostrava visão de longo prazo. O jovem sorriu, agradeceu e foi para casa pensar. Naquela noite, sentado na janela do apartamento que ainda dividia com um colega de faculdade, ele olhou para a cidade iluminada lá embaixo e, pela primeira vez, colocou em palavras, para si mesmo, o que havia descoberto. O sistema tinha brechas, e alguém já estava usando essas brechas há muito tempo. A questão não era se ele entraria nesse jogo. A questão era como entrar sem ser visto. A transição foi gradual, como são todas as transições que mudam tudo. No 3º ano, ele abriu uma conta em nome de um parente distante,
um primo que morava em outro estado, que havia concordado sem entender muito bem o que estava assinando, atraído pela promessa de uma participação nos lucros que nunca viria a ser questionada. A conta era pequena, irrelevante para qualquer auditor que passasse os olhos rápidos nos registros, mas era funcional. A estratégia era simples na teoria e quase impossível de executar na prática sem acesso privilegiado. Comprar posições em ativos específicos alguns dias antes de movimentos previsíveis, mas não óbvios. Não os grandes movimentos que todos aguardavam. Esses eram armadilhas, cheios de competidores e olhos vigilantes. Os pequenos, os discretos. Aqueles que produziam ganhos de 15%, 20% em janelas de 4 a 6 dias e que, somados ao longo de meses, se tornavam algo impressionante. O que diferenciava o jovem dos amadores que tentavam fazer o mesmo era a fonte. Porque havia uma fonte, havia sempre uma fonte, e ele havia encontrado a dele da forma mais inesperada possível, num elevador. Num elevador naquele mesmo prédio da Avenida Paulista, numa tarde de quarta-feira chuvosa, quando entrou junto com um executivo de uma empresa de telecomunicações que ele havia estudado por semanas, analisando padrões, tentando entender por que as ações se moviam da forma que se moviam. O executivo estava ao telefone, fazia isso claramente há anos, sem pensar nas consequências, e falou alto demais sobre um contrato que seria anunciado na semana seguinte. 30 segundos de elevador, uma frase descuidada, R$240 mil de lucro em 6 dias. O jovem ficou tão quieto ao sair do elevador que o executivo provavelmente nem se lembrou que havia uma segunda pessoa ali. Com o passar do tempo, o método foi se sofisticando. Ele deixou de depender de acasos como aquele elevador, embora os cultivasse com uma atenção meticulosa, frequentando os mesmos restaurantes, os mesmos eventos de networking, os mesmos happy hours que reuniam executivos de médio escalão que ainda não haviam aprendido que as paredes têm ouvidos. Mas o verdadeiro salto veio quando percebeu que a informação não precisava ser obtida diretamente. Ela podia ser inferida. E inferir, nesse nível de detalhe, exigia construir uma rede. Não uma rede explícita. Nada que pudesse ser rastreado, mas relações, vínculos, um contador que trabalhava para 3 empresas do mesmo setor e mencionava em conversa casual que 2 dos seus clientes haviam pedido relatórios urgentes de due diligence na mesma semana. Uma secretária de diretoria que, depois de 2 copos de vinho numa confraternização, comentava que o chefe havia cancelado todas as viagens do mês seguinte. Um advogado recém-formado, mal pago e ressentido, que certa vez disse, sem perceber o peso das palavras, que havia trabalhado o fim de semana inteiro num contrato que ia mudar o setor. Nenhum deles sabia que estava passando uma informação. Eles achavam que estavam apenas conversando. O jovem anotava tudo, não em papel, nunca mais em papel, depois do 2º ano. Tudo ficava na cabeça, organizado com a precisão de um banco de dados mental que ele havia desenvolvido com anos de treino. Nomes, datas, frases, comportamentos. Um arquivo vivo que ele consultava toda manhã antes de abrir os mercados. Enquanto isso, sua carreira oficial continuava crescendo de forma impecável. Ele havia saído do escritório pequeno e se tornado analista sênior numa gestora de médio porte. Seus relatórios circulavam entre clientes que pagavam caro para ter acesso ao que ele chamava de análise proprietária, e que na superfície era exatamente isso. Análises rigorosas, bem escritas, repletas de dados verificáveis. O problema era que os dados verificáveis funcionavam como decoração. O que realmente movia suas recomendações estava em outro lugar, em outro nível, invisível para quem não soubesse onde olhar. Os resultados eram consistentes de uma forma que deveria ter soado impossível, não espetacular.
Ele era cuidadoso demais para ser espetacular, mas consistente. Mês após mês, as carteiras que ele administrava superavam os benchmarks por margens que pareciam grandes o suficiente para impressionar, mas pequenas o suficiente para não despertar alarmes imediatos. Era o tamanho perfeito da mentira. O apartamento veio primeiro, não um apartamento ostentoso. Ele ainda era cuidadoso demais para isso. Um imóvel de bom gosto, em Pinheiros, reformado, com vista para o parque, no nome de uma holding que havia constituído com a ajuda de um advogado que sabia exatamente o que estava sendo contratado para fazer e havia sido pago generosamente para esquecer. O jovem, que já não era tão jovem, estava chegando aos 30 anos, com aquela postura de quem carrega o peso silencioso de saber coisas que ninguém mais sabe, se mudou numa tarde de sábado com apenas 3 caixas e a certeza de que havia cruzado uma fronteira da qual não voltaria. Depois do apartamento veio o carro, depois as viagens, tudo calibrado. Tudo dentro de um padrão que podia ser justificado pelo salário que recebia oficialmente, pelos bônus que eram reais, pelas comissões que eram legítimas. A fortuna verdadeira ficava escondida em camadas, contas no exterior, investimentos fracionados, participações em empresas offshore que existiam no papel e produziam rendimentos que jamais seriam investigados, a menos que alguém soubesse exatamente onde procurar. Mas havia um custo que ele não havia calculado. Pessoas que o conheciam havia anos começavam a notar algo que não conseguiam nomear. Não era a prosperidade em si. No mercado financeiro, prosperidade era esperada. Era o ponto central da narrativa de sucesso que todos cultivavam. Era outra coisa. Era a qualidade da prosperidade, a ausência de acidentes, a falta daquela oscilação natural que todo investidor, por mais competente, experimenta em algum momento. Uma colega que havia estudado na mesma turma de graduação que ele e que agora trabalhava num banco de investimentos, comentou com o marido certa noite, enquanto preparavam o jantar, que havia algo estranho no sucesso daquele analista. O marido, que não entendia muito de mercado, disse que provavelmente ele era apenas muito bom. Ela ficou em silêncio por um momento e então disse: "Ninguém é tão bom assim." Ela não foi a única. Num almoço entre antigos colegas do primeiro escritório, a conversa derivou naturalmente para o sucesso dele, como sempre derivava. Ele havia se tornado uma espécie de referência informal, no círculo, o nome que as pessoas usavam quando queriam dizer aquele que deu certo. E no meio da conversa, o analista mais velho de cabelos grisalhos, que havia aposentado recentemente e bebia seu café com a calma de quem não tem mais nada a perder, disse uma coisa que fez todos ficarem quietos. Eu o observei por muito tempo, e o que vi não foi genialidade, foi geometria. Ninguém perguntou o que ele queria dizer, ninguém precisou. O primeiro sinal concreto de problema chegou num formato completamente inesperado, uma planilha. Uma planilha enviada anonimamente para o departamento de compliance de uma das gestoras parceiras, não a gestora onde o jovem analista trabalhava diretamente, mas uma empresa conectada a ela por uma cadeia de contratos e relacionamentos que, para quem não conhecia os bastidores, seria impossível mapear. A planilha listava uma série de operações, com datas, valores e códigos de ativos, acompanhada de uma segunda coluna com datas de eventos corporativos relacionados. A correlação era visível a olho nu. O responsável pelo compliance da gestora parceira era um homem metódico, de poucos amigos e nenhuma paciência para ambiguidades. Ele passou 3 dias analisando a planilha antes de encaminhá-la para um contato que tinha na CVM. Não com alarme, com uma única linha de texto. Pode ser nada, mas achei que você deveria ver. O contato na CVM era uma mulher que havia passado 15 anos investigando irregularidades no mercado de capitais e que tinha desenvolvido, ao longo dessa carreira,
uma capacidade quase sobre-humana de identificar o momento exato em que uma intuição merecia virar investigação. Ela leu a planilha 2 vezes, levantou da cadeira, foi até a janela, olhou para a rua por uns segundos e voltou para a mesa. Então, fez uma ligação para o departamento de análise de dados da autarquia. O jovem analista não sabia de nada disso. Estava num restaurante em Itaim Bibi, naquele mesmo dia, celebrando o fechamento de um grande contrato com um cliente que havia decidido migrar toda a carteira para a gestora onde ele trabalhava. Bebeu um vinho caro, sorriu com facilidade, contou histórias sobre o mercado com a naturalidade de quem está completamente no controle. O cliente foi embora impressionado. O analista foi para casa satisfeito. Mas alguma coisa naquela noite fez com que ele tivesse dificuldade para dormir. Ele não sabia dizer o quê. Era uma sensação física, quase, como uma pressão leve no peito, o tipo de coisa que o corpo registra antes que a mente encontre palavras. Ele ficou deitado no escuro, olhando para o teto do apartamento em Pinheiros, escutando o silêncio da cidade lá fora, e pela primeira vez em anos sentiu o peso real do que havia construído. Não o peso do sucesso. O peso da arquitetura invisível que o sustentava. A investigação durou 11 meses. Durante esses 11 meses, o jovem analista continuou sua rotina com uma normalidade que, mais tarde, os investigadores descreveriam como perturbadora. Ia ao escritório, participava de reuniões, publicava análises, atendia clientes, frequentava eventos, tudo exatamente como antes, com a mesma precisão, a mesma presença, o mesmo charme calculado que havia construído ao longo de uma década. Mas havia mudanças imperceptíveis para quem não prestasse atenção. Ele começou a reduzir operações, não dramaticamente. Uma redução súbita seria, ela própria, um sinal, mas gradualmente, como quem está ajustando o portfólio para um cenário de menor liquidez. Começou também a regularizar algumas das estruturas offshore, dissolvendo empresas, consolidando contas, criando distância entre ele e as camadas mais vulneráveis da arquitetura financeira que havia montado. Ele não sabia que estava sendo investigado, mas sabia, com aquele instinto aguçado por anos de observação, que o equilíbrio havia mudado. A mulher da CVM, por sua vez, estava montando um quebra-cabeça com peças que vinham de direções diferentes. A planilha havia sido o ponto de partida, mas o que estava sendo construído ia muito além dela. Havia registros de operações em contas conectadas de forma indireta ao analista. Havia padrões de timing que não podiam ser explicados por análise pública. Havia o testemunho do responsável pelo compliance que havia recebido a planilha e havia, mais importante do que tudo, o silêncio de pessoas que claramente sabiam mais do que estavam dizendo. Esse silêncio era o mais revelador. No 8º mês de investigação, a mulher da CVM solicitou uma reunião com o analista mais velho de cabelos grisalhos, aquele que havia dito a frase sobre geometria no almoço entre colegas. Ele chegou ao escritório da autarquia com a calma de quem já esteve do outro lado dessa mesa e sabe que a verdade, mais cedo ou mais tarde, tem seus próprios meios de aparecer. Ficou sentado por 2 horas. Não disse tudo, mas disse o suficiente. O suficiente para que a investigação desse um salto. A convocação chegou numa manhã de terça-feira. Não era uma prisão, não era um escândalo público. Era uma convocação formal para prestar esclarecimentos. O tipo de documento que o mercado financeiro conhece muito bem, que pode ser o começo de nada ou o começo de tudo, dependendo do que houver para ser encontrado. O jovem analista a recebeu em mãos no escritório, entregue por um oficial de justiça que esperou que ele assinasse o recibo com a expressão neutra de quem fez isso 1000 vezes. Depois que o oficial saiu, o analista fechou a porta da sala, sentou na cadeira de couro atrás da mesa e ficou imóvel por alguns minutos. Não havia ninguém para ver. Então, a máscara caiu.
Não dramaticamente, não com lágrimas ou colapso, mas com aquela espécie de deflação silenciosa que acontece quando o corpo finalmente processa o que a mente já havia intuído há tempo. Ele ligou para o advogado antes mesmo de falar com alguém do escritório. O advogado, não o mesmo que havia ajudado com as estruturas offshore anos atrás, esse havia sido descartado com cuidado cirúrgico. Era um especialista em direito do mercado de capitais, com reputação construída na defesa de casos exatamente desse tipo. Ouviu tudo sem interromper. Quando o analista terminou, houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois, o advogado disse com a voz de quem está calculando probabilidades em tempo real: "Quanto você tem que é completamente limpo? Não parcialmente, completamente." O analista pensou por um momento. A resposta que deu foi um número. O advogado ficou quieto de novo e então disse: "É com isso que trabalhamos." Nos dias seguintes, a notícia começou a vazar, como sempre vaza, por canais que deveriam ser confidenciais, mas que nunca são completamente, pelo mercado que é pequeno demais para guardar segredos por muito tempo. Primeiro foram rumores nos grupos de WhatsApp entre analistas e gestores. Depois, uma nota cautelosa num portal especializado em finanças. CVM investiga movimentações de gestora paulistana. O nome do analista não aparecia, mas quem conhecia o mercado sabia exatamente de quem se tratava. Os clientes começaram a ligar. As perguntas eram educadas, mas a mensagem era clara. O que está acontecendo? O analista respondeu a cada uma com uma serenidade que custou muito mais do que qualquer operação financeira havia custado. Disse que era uma investigação de rotina. Disse que os portfólios estavam seguros. Disse que havia total transparência com as autoridades. Parte disso era verdade. Parte era a última grande performance de alguém que havia passado uma década aperfeiçoando a arte de parecer exatamente o que queria que as pessoas vissem. A audiência aconteceu numa sala sem janelas no 10º andar de um prédio no centro de São Paulo, numa tarde de novembro, com um calor que parecia errado para a estação. O analista chegou com um advogado de terno cinza, sem gravata. O advogado havia sugerido que a gravata criava uma impressão de formalidade excessiva que poderia ser interpretada como defensiva. Pequenos detalhes. Tudo ainda era sobre pequenos detalhes. A mulher da CVM estava sentada à cabeceira da mesa retangular quando entraram. Havia 2 outras pessoas ao lado dela, com pastas e tablets. O analista a reconheceu imediatamente. Havia pesquisado sobre ela nos dias anteriores, como havia feito com todos os atores relevantes de cada situação importante da sua vida. Sabia do currículo, das investigações conduzidas, da reputação. Sabia que ela era boa. O que ele não sabia era o quanto ela havia encontrado. As perguntas começaram de forma ampla e foram se estreitando com uma precisão que ele havia subestimado. Não eram perguntas sobre as operações óbvias. Essas, ele havia preparado respostas elaboradas e defensáveis. Eram perguntas sobre padrões, sobre timing, sobre a consistência matemática de resultados que desafiavam as distribuições estatísticas normais do mercado. Eram perguntas que revelavam que do outro lado da mesa havia alguém que havia feito exatamente o que ele sempre havia feito: observar até enxergar o que os outros ainda não viam. Em certo momento, a mulher da CVM abriu uma pasta e colocou sobre a mesa uma sequência de operações impressas em papel. As datas estavam marcadas em amarelo. Ao lado de cada data, um evento corporativo correspondente. A proximidade temporal entre as operações e os eventos estava lá, visível, inequívoca. "O senhor pode explicar como chegou a essas posições?" ela perguntou. Sua voz era completamente neutra, sem acusação, sem triunfo. Era a voz de alguém que tem o tempo ao seu lado. O analista olhou para as folhas por alguns segundos. Seu advogado estava ao lado, mas havia algo naquele momento que era completamente solitário.
como se os anos de construção cuidadosa, os cálculos, as redes, as camadas de proteção tivessem desaparecido e restasse apenas ele, naquela sala sem janelas, diante de um conjunto de números que contavam uma história que ele havia tentado tornar invisível. Ele respondeu, com cuidado, com os termos corretos, sem incriminar a si mesmo, além do que já estava ali. O advogado interveio algumas vezes. A sessão durou 4 horas. Quando saíram, o sol já havia se posto sobre São Paulo. As luzes da cidade começavam a acender. E o analista ficou parado por um momento na calçada, olhando para a Paulista ao longe, para aqueles prédios espelhados que havia admirado naquela manhã de março, anos atrás, cheio de fome e certeza. Ainda havia algo imponente neles. Mas a imponência tinha um sabor diferente agora. O processo formal durou quase 2 anos. Durante esse período, o analista foi afastado da gestora. A notícia foi comunicada aos clientes com uma linguagem cuidadosamente neutra, que não dizia quase nada e ao mesmo tempo dizia tudo. Alguns clientes saíram imediatamente, outros esperaram para ver. A gestora sobreviveu, transformada, sob nova direção. Mas a marca havia sido afetada de uma forma que nenhum trabalho de relações públicas conseguiria apagar completamente. O analista passou esse período numa espécie de limbo que ele nunca havia imaginado habitar. Havia saído do escritório com uma caixa de pertences pessoais, nada dramático. Nenhuma segurança o escoltando. Apenas ele mesmo carregando uma caixa pelo corredor, com os olhos dos colegas pousados nas costas. Havia chegado à casa. Havia colocado a caixa no chão da sala do apartamento em Pinheiros e havia sentado no sofá sem fazer nada por um tempo impossível de calcular. A rede que havia construído ao longo de uma década, não a rede das informações privilegiadas, mas a outra, a rede humana de relações profissionais, de contatos, de rostos que sorridiam quando ele entrava numa sala, havia desaparecido com uma velocidade que o chocou. Não completamente, não todos, mas a maioria. O silêncio do telefone onde havia ligações todos os dias era um tipo de ruído próprio. O advogado trabalhou com habilidade. A investigação encontrou evidências sólidas para algumas das operações, mas a arquitetura de distanciamento que o analista havia construído ao longo dos anos criou espaço para contestação jurídica em outras. No final, o acordo era inevitável. Ele havia aprendido o suficiente sobre direito do mercado de capitais durante o processo para entender que acordos são, em última análise, uma negociação sobre qual versão da verdade cada lado está disposto a aceitar formalmente. Pagou multas, devolveu parte dos ganhos identificados como irregulares. Aceitou uma proibição de atuar no mercado de capitais por um período determinado. Não foi preso. O caso, embora grave, havia encontrado seus limites legais nas complexidades das estruturas que havia criado. Mas foi punido de uma forma que atingiu o que havia sido construído com mais cuidado do que qualquer coisa material: a reputação. Seu nome passou a aparecer em artigos sobre ética no mercado financeiro, em estudos de caso de programas de compliance, em conversas de gestores que usavam sua história como exemplo do que não fazer. A ironia era que a mesma precisão analítica que havia construído a carreira era agora utilizada para dissecar a queda. Os mesmos padrões, os mesmos números, a mesma geometria, mas lida de trás para frente. 3 anos depois do dia em que recebeu a convocação, o analista estava sentado num café pequeno em Vila Madalena, numa manhã de quarta-feira sem compromissos. Havia emagrecido um pouco. Usava uma camisa simples, sem gravata, sem a armadura do terno que havia vestido por tanto tempo que havia quase esquecido como era a própria pele. Tinha um livro aberto na mesa, mas não estava lendo. Estava observando. Era o que sempre havia feito, mesmo antes de entender que fazia, observar os movimentos ao redor, as conversas nas mesas próximas, a forma como as pessoas se comportavam quando achavam que ninguém prestava atenção. Mas havia algo diferente,
no modo de olhar agora. Não havia mais cálculo no olhar. Era apenas observação. O tipo puro, sem propósito, sem extração de utilidade. O analista mais velho de cabelos grisalhos havia deixado uma mensagem para ele alguns meses antes. Uma mensagem curta, sem condenar e sem absolver, que dizia apenas: o mercado sempre corrige, inclusive as pessoas. O jovem analista, que já não era jovem, que estava chegando aos 38 anos, com o peso de uma história inteira impressa nas linhas do rosto, havia relido essa mensagem muitas vezes. Não havia respondido, mas havia pensado muito sobre ela. Havia pensado sobre a tarde no elevador, sobre a frase descuidada do executivo, sobre a escolha que havia feito naquele momento. A escolha que havia parecido tão pequena, tão situacional, tão facilmente justificável dentro da lógica que havia construído para si mesmo. Havia pensado sobre todos os momentos subsequentes em que poderia ter parado e não parou. Sobre a diferença entre inteligência e sabedoria, que havia custado mais caro do que qualquer multa. O que o perturbava mais não era a perda do dinheiro. Era a perda da versão de si mesmo que havia acreditado com genuína convicção, durante muito tempo, talvez durante todo esse tempo, que a genialidade era suficiente para justificar qualquer método. Que quem enxerga mais, merece mais. Que o sistema era tão cheio de vícios que uma brecha a mais não mudava a equação moral. Essa lógica havia parecido sólida por uma década. Vista de onde estava agora, parecia o que sempre havia sido. Uma história que havia contado para si mesmo para não ver o que estava fazendo. A mulher da CVM recebeu uma promoção no mesmo ano em que o caso foi formalmente encerrado. Numa entrevista para um portal de finanças, perguntaram a ela qual havia sido o caso mais desafiador de sua carreira. Ela pensou por um momento antes de responder. Não disse o nome do analista. O protocolo impedia, mas descreveu o tipo de operação. Sofisticada, construída ao longo de anos, protegida por camadas de distância jurídica, executada por alguém com inteligência genuína. O mais difícil nesses casos, ela disse, não é encontrar as provas, é entender que do outro lado há uma pessoa que poderia ter feito a mesma coisa de forma honesta e provavelmente teria chegado a um lugar igualmente bom. A ambição não era o problema. A escolha foi. A entrevista foi compartilhada dezenas de vezes no LinkedIn entre profissionais do mercado financeiro. Alguém a enviou para o analista, sem comentário. Ele a leu até o fim. Naquela semana, ele havia começado a trabalhar como consultor independente para pequenas empresas familiares que precisavam organizar suas finanças. Um trabalho silencioso, sem glamour, sem a adrenalina das mesas de operações, sem os restaurantes caros e os vinhos e a sensação de ser o mais inteligente da sala. Mas havia algo naquele trabalho que ele não havia antecipado. Era real. Os problemas eram reais. As pessoas que dependiam das soluções eram reais. E os resultados, modestos, concretos, verificáveis, pertenciam completamente a ele. Pela primeira vez em muitos anos, havia algo que ninguém poderia tirar. O apartamento em Pinheiros havia sido vendido como parte do processo de regularização. Ele morava num lugar menor agora, num bairro mais simples, com uma vista que mostrava não o parque, mas um cruzamento movimentado onde os semáforos piscavam na madrugada e os ônibus passavam fazendo aquele barulho específico que a cidade faz quando a maioria das pessoas já dormiu. Numa noite daquelas, ele se levantou por volta de 2 da manhã, foi até a janela e ficou olhando para o cruzamento lá embaixo. Um entregador de bicicleta cruzou o semáforo vermelho com uma mochila grande nas costas. 2 jovens andavam devagar pela calçada, conversando sem pressa. Um táxi parou, alguém entrou, o táxi foi embora. A cidade continuava funcionando. O mercado abriria em algumas horas. Em algum escritório da Avenida Paulista, algum jovem analista estava chegando cedo, ajustando a gravata, sentindo o coração acelerar com algo que ainda não sabia nomear.
E em algum lugar nessa equação, no espaço entre a inteligência e a escolha, entre a oportunidade e o método, entre o que o sistema permite e o que a consciência autoriza, havia uma fronteira que parecia invisível até o momento em que era cruzada, e que, uma vez cruzada, revelava que havia sido visível o tempo todo. O analista se afastou da janela, voltou para a cama, ficou deitado no escuro, escutando os ônibus passarem, e pensou no que construiria com o que tinha. Não era pouco. Era diferente do que havia imaginado, mas era completamente seu, e dessa vez ninguém precisaria se perguntar como.